Olá para você que está se preparando para o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu sou o professor Ney Araújo, professor da Rede Pública de Ensino, e a partir de agora eu peço a sua atenção. Começa a videoaula do nosso pré-ENEM legal, especificamente do componente curricular Sociologia. E hoje eu trago 3 questões a todos vocês relacionadas ao Exame Nacional do Ensino Médio. Aliás, questões que estão pautadas em temáticas que, no caso, são recorrentes. E para essa videoaula, nós vamos tratar a respeito da sociologia contemporânea. E isso é absolutamente fundamental. Muitas das vezes, nós nos detemos a compreender, a trabalhar questões a respeito de tudo aquilo que é clássico na sociologia, mas é relevante também trazer essa discussão para as temáticas atuais. Então vamos começar. Em tela nós temos a nossa primeira questão. Acompanhem com bastante atenção a leitura do enunciado, que depois eu vou interpretá-lo para todos vocês. Nós vamos ter o comando da questão e as possibilidades de resposta. Então vamos, no Enem de 2011, vivemos nessa era interligada em que pessoas de todo o planeta participam de uma única ordem informacional das comunicações modernas. Graças à globalização e ao poder da internet, quem estiver em Caracas ou no Cairo conseguirá receber as mesmas músicas populares, notícias, filmes e programas de televisão. Então prestem bem atenção. O enunciado ele traz uma temática, ele apresenta uma ideia central que é bastante, digamos assim, peculiar com o nosso atual momento social. Ele menciona a era da informação, ou, em outras palavras, a revolução informacional. Então, vale considerar a seguinte informação. Todos nós temos conhecimento, trabalhamos muito isso na sociologia e também na história, a exemplo da geografia. Nós temos todo o nosso entendimento da Revolução Industrial que ocorreu lá no passado, a Revolução Industrial Clássica, que se pautou pelo surgimento das máquinas, que se pautou pelo surgimento das primeiras fábricas e das primeiras indústrias. Desta primeira revolução, até os nossos dias atuais, outras revoluções elas também aconteceram. Nós sabemos que a sociedade ela é dinâmica, ela é ágil. E essas outras revoluções, a exemplo das demais revoluções, elas nos conduziram, digamos assim, a uma agilidade no que diz respeito aos processos de trabalho. Por quê? Porque transformações elas foram ali ocorrendo. E é claro que essas revoluções, elas também foram incrementando a sociedade com as suas tecnologias, seja nos meios de transporte e até mesmo nos meios de comunicação, conforme está sendo citado aqui no fragmento retirado da obra do Giddens. Então, nós temos uma citação que se reporta justamente à questão da internet. A velocidade da informação que existe hoje, graças à internet, e eu também acrescento aos aplicativos de comunicação em que uma notícia, um fato, um determinado acontecimento, rapidamente, como se fala na linguagem da internet, ele viraliza, ou seja, rapidamente ele é compartilhado, e isso é no mundo inteiro, independente da localidade em que a pessoa ela se encontra. Vamos retomar a questão, vamos visualizar o comando. Qual o comando dessa questão? O texto faz referência à revolução informacional, que vem produzindo uma série de alterações no cotidiano dos indivíduos. Nessa perspectiva, a vida social das pessoas está sofrendo grandes alterações devidas, letra A,
a diminuição na interação social entre os indivíduos mais informatizados. B, a velocidade com que as informações são disponibilizadas em todo o mundo. Letra C, ao baixo fluxo de informações disponibilizadas pelos meios convencionais de comunicação. D, a maior disponibilidade de tempo para atividades relacionadas ao lazer. E letra E, ao aumento nos níveis de desemprego entre os mais jovens. Vamos visualizar a alternativa correta, expressa na letra B, a velocidade com que as informações são disponibilizadas em todo o mundo. Então, isso é algo inquestionável nesses últimos anos, devido à internet e essa maior celeridade que, através dela, os meios de comunicação, eles acabaram ganhando. Vamos avançar? Temos uma segunda questão, visualizemos. No Enem de 2022, são vários os fatores internos e externos que influenciam os hábitos das pessoas no acesso à internet, assim como nas práticas culturais realizadas na rede. A utilização das tecnologias de informação e comunicação está diretamente relacionada aos aspectos como conhecimento de seu uso, acesso à linguagem letrada, nível de instrução, escolaridade e letramento digital e etc. Os que detêm tais recursos, os mais escolarizados, são os que mais acessam a rede e também os que possuem maior índice de acumulatividade das práticas. A análise dos dados nos possibilita dizer que a falta de acesso à rede repete as mesmas adversidades e exclusões já verificadas na sociedade brasileira no que se refere a analfabetos, menos escolarizados, negros, população indígena e desempregados. Isso significa dizer que a internet, se não produz diretamente a exclusão, certamente a reproduz, tendo em vista que os que mais acessam são justamente os mais jovens, escolarizados, remunerados, trabalhadores qualificados, homens e brancos. Tá? Então, prestem bem atenção. A citação ela traz uma questão bastante interessante, a questão da inclusão digital, porque nós precisamos levar em consideração que muitas pessoas elas consomem essas tecnologias, mas paralelo a isso nós temos uma situação adversa ou, em outras palavras, nós temos uma situação absolutamente contrária que o fragmento lido agora há pouco, ele também contempla, que é a exclusão digital. E nós podemos perceber, através da citação, que essa exclusão digital, ela acontece de diferentes formas, tanto no que diz respeito ao acesso às tecnologias que vão me possibilitar a minha inclusão digital, então muitas pessoas acabam não tendo acesso, e até mesmo a questão do manuseio, o uso. Muitas pessoas, elas não estão, digamos assim, instruídas ou elas não têm os conhecimentos necessários para que ela saiba utilizar essa tecnologia. Porque é importante nós levarmos em consideração o seguinte: não é porque a pessoa ela dispõe de um celular, de um smartphone, que ela está inclusa digitalmente. Muitas das vezes a pessoa ela dispõe do equipamento, mas infelizmente ela não sabe utilizar a maioria dos recursos ali disponíveis e usa o aparelho celular apenas no que diz respeito às suas funções mais básicas. Então nós temos a exclusão digital do mesmo jeito, da mesma forma. Vamos retomar para a questão, vamos visualizar o comando, identificar o que é que essa questão ela quer de nós.
ao analisarem a correlação entre os hábitos e o perfil socioeconômico dos usuários da internet no Brasil, os pesquisadores, letra A, apontam o desenvolvimento econômico como solução para ampliar o uso da rede. B, questionam a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático. Letra C, afirmam que o uso comercial da rede é a causa da exclusão de minorias. Letra D, refutam o vínculo entre níveis de escolaridade, dificuldade de acesso. E letra E, condicionam a expansão da rede à elaboração de políticas inclusivas. Vamos visualizar a alternativa correta? Na letra B, questionam a crença de que o acesso à informação é igualitário e democrático, ou seja, da mesma forma que nós temos um contingente populacional considerável que consegue ter acesso a toda essa tecnologia, a toda essa gama de informações existentes na atualidade, mas em contrapartida, o quantitativo de pessoas que não têm acesso, estão excluídas do acesso a essas tecnologias e ao seu bom uso, vamos colocar dessa maneira, também acaba correspondendo a uma quantidade expressiva no nosso país. E agora nós vamos avançar para a nossa terceira e última questão. Vamos visualizá-la. Nós temos dois textos, né, o texto 1 e o texto 2, para nos servir de suporte. Uma questão que esteve no Enem do ano de 2018. Então, no texto 1, as fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam por elas, passando discursos de legitimação da ordem social, tanto quanto do conflito. E o texto 2? As últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informação que rendem dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem física ou espiritualmente suas raízes. E o nosso comando da questão pondera a ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende a, ou seja, quando nós falamos em fronteira, nós estamos tratando de uma demarcação, nós estamos tratando de limites que, no caso, eles estão estabelecidos. Então, por exemplo, o território brasileiro, a exemplo de outros países, é uma terra demarcada, né? Tem os seus limites, tem fronteira com outros países, né? Então, existe toda uma dimensão territorial, geograficamente falando, muito bem definida. E o comando da questão, ele pondera com base nos dois textos, lidos agora há pouco a todos vocês, ele destaca, né? Qual o ressignificado, né? Justamente do entendimento do que vem a ser fronteira. Vamos visualizar as possibilidades de resposta? Na letra A, nós temos liberação da circulação de pessoas, B, preponderância dos limites naturais, C, supressão dos obstáculos aduaneiros, D, desvalorização da noção de nacionalismo e letra E, seletividade dos mecanismos segregadores. Vamos visualizar a alternativa correta, está expressa na letra E, seletividade dos mecanismos segregadores. Então, o que é segregar? Segregar é você separar, você promove ali uma divisão, você estabelece uma distinção. Então, essa é a alternativa correta diante do enunciado e diante do comando que, no caso, foi estabelecido a todos nós.
Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado e você assistiu uma aula do seu pré-ENEM legal a respeito da sociologia contemporânea. Aliás, trazendo questões para você poder refletir a respeito dessa temática. Continue assistindo às demais videoaulas e um bom preparo para o Exame Nacional do Ensino Médio. Um forte abraço a todos vocês.